Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje vamos continuar, né? Vamos continuar aí falando sobre movimentos, tá? Só que hoje eu vou trazer dois movimentos, dois tipos de arte diferentes. Não está seguindo, não estão aí consequentes na linha do tempo que a gente estava vendo, tá? Eles estão já mais para frente, né? Agora mais na arte conceitual. Mas são dois tipos bem bacanas e é o que eu vou mostrar para vocês agora. Hoje vamos falar sobre arte povera e arte efêmera, tá? Dois tipos de artes bem utilizados agora, né? Na arte contemporânea, na arte conceitual, tá? Então vamos conhecer um pouquinho da teoria sobre eles. Vou mostrar algumas imagens e no final, tá? Eu vou passar uma atividade para vocês, um pouco reflexiva, para falar um pouquinho sobre, né, o Natal, tá? Que essa época tão boa, tão gostosa, né? Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Vou colocar em tela toda. Vamos lá. Então hoje, né, o tema da nossa aula vai ser arte povera e arte efêmera. Dois tipos de artes bem interessantes, bem chamativas, né, bem intrigantes, tá bom? Então vamos lá. O que seria essa arte povera, né? O significado dela é arte pobre. Isso porque, né, o material utilizado é muito simples, né? Então, olha aí, foi um movimento artístico italiano que se desenvolveu na segunda metade da década de 60. Os adeptos deste movimento usavam materiais de pintura não convencionais, como, por exemplo, areia, madeira, sacos, jornais, cordas, terra e trapos, com o intuito de empobrecer a pintura e eliminar quaisquer barreiras entre a arte e o dia a dia das pessoas. Então, eles queriam criar um tipo de arte no qual, né, envolvesse aí o dia a dia, né, o cotidiano de todos, tá? Então queriam comparar, né, a arte com a vida, né, real das pessoas, tá? Então essa corrente no movimento nos anos 70, em que os artistas voltam para a natureza ou derivados rompendo com os processos industriais, mostrando o empobrecimento de uma sociedade guiada por acumular de riquezas materiais. Além de tudo, este tipo de arte foi criada, né, como uma forma de crítica, tá? Por quê? Por isso que eles também utilizaram esses materiais simples, né? Que era uma forma de criticar o consumo excessivo, né? O acúmulo de riqueza material, né? Então, para as pessoas dar mais valor à vida, em vez de ficar gastando com bobeira, acumulando materiais, tá? Então, já era uma forma de criticar também o alto consumo, tá? Então, as principais características é uma crítica da sociedade de consumo, capitalismo e processos industriais, então, uma crítica à comercialização do objeto artístico, tá? Oposição ao modernismo, ao pop art, racionalismo científico e minimalismo. Então, uma arte antiformalista que se aproxima de algumas vanguardas europeias, tais como o surrealismo e o dadaísmo, né? Que envolve muitas coisas, né? O surrealismo já diz, né? É algo surreal, tá? Algo que não existe. E o dadaísmo também é algo para chamar atenção, tá? Então, utilização de materiais simples e naturais, como sucatas, papel, vegetal, terra, metal, comida, sementes, entre outros. Criatividade, espontaneidade, efemeridade e materialidade, né, da arte. Valores pobres e marginais estão com um contraste do novo e do velho, temáticas da natureza e do cotidiano. A efemeridade, né, quer dizer que é uma arte que dura pouco tempo, né, tem um tempo determinado para a sua adoração, tá? E a materialidade tem a ver com os materiais utilizados, então são materiais super simples, né? Por isso que ela é chamada de arte pobre. Então, os principais artistas desse movimento foi Giovanni Anselmo, tá? Mário Mers, Marisa Mers, Michelangelo Pistoletto e Janis Cornelis. Dentre esses artistas, Mário Mers ficou super conhecido, né? Muito famoso porque ele teve uma característica própria nas suas artes, que era em forma de glus.
Então, tudo que era arte povera, que tinha o formato de iglu, todo mundo sabia que era do Mário Merz, né? Então, foi sua marca registrada, assim, seus iglus, tá? Então, este artista italiano ficou muito famoso por esses iglus, né? Com destaque para a escultura de iglu de Giappe, de 1968, e iglu de pedra, de 1982, tá? Giovanni Anselmo é um escultor italiano e um dos principais representantes do movimento na Itália, sendo autor de obras como Specchio, Torsione e Infinito. Michelangelo Pistoletto foi um dos mais conhecidos também, que ele é pintor, né? Todos sabem, e escultor, considerado um dos protagonistas do movimento da arte povera, com destaque para obras de esculturas, pinturas, instalação e performance Vênus do Trapo, tá? Ele também tem uma característica aí própria, Michelangelo, que ele utilizava muitos trapos, muitas roupas, né, para criar esculturas, para fazer essa crítica também ao alto consumo aí excessivo na compra de roupas, também deixar tudo aí amontoado, tá? Marisa Merz, escultora italiana e mulher do Mário Merz, né, também foi destaque com obras da arte povera, como Escultura Viva, Sem Título e Fontana. E Janis Cornelis, que é pintor grego, famoso por suas instalações com elementos vivos, da qual se destaca a Margarida com Fogo, produzida em 1967, e a instalação realizada em 1969, com 12 cavalos, que circulava livremente na sala de exposições da Galeria Attica em Roma. Então, né, de modo geral, a arte povera é uma crítica à sociedade de consumo, né, uma integração entre a arte e a vida. A pintura, tem a escultura, tem a colagem, tem a performance, a arte de instalação, a criatividade, que é algo super importante, espontaneidade, interação com o público, e vincula-se o valor artístico do valor comercial. Eles não queriam vincular o valor artístico, né, que é a essência da obra, o que representa para o artista, né, qual o significado com o valor de venda, né? Eles acreditavam que a arte era apenas o expressar sentimentos e não tinha que ser um comércio, tá? Então, olha aí, Mário Merz, olha os iglus dele, 2 tipos de iglus. Olha aí, mais alguns iglus. Olha o famoso aqui, ó. Este foi um dos mais famosos, que é o iglu de Giappe. Olha aqui. Olha como tem vários tipos de iglus diferentes. Aí vem Michelangelo Pistoletto, olha os trapos aí, né, em suas obras. Então, nas obras de Michelangelo também tinha um significado bem interessante, né? Que ele utilizava o contraste, né? Vamos comparar. Tem aí os trapos, que já remete a algo mais pobre, né? Algo mais simples, um esquema que está mostrando também o consumo excessivo, né? O acúmulo de material. E, por outro lado, né, tem uma obra grega, que é algo clássico, né, algo mais perfeito, né, que era uma arte que levava à perfeição, né? Então, olha o contraste entre as duas obras, tá? Então, olha que interessante o que ele quis dizer com essa obra. Olha aí, mais alguns de Michelangelo Pistoletto. Ele utilizava também muito espelho em suas obras. Alighiero Boetti, outro também artista da povera. Olha que interessante. Era uma arte também que tinha uma interação grande com o público, tá? E ela está presente até o dia de hoje, né? É uma arte que está em alta, tá? Tem vários artistas que produzem essa arte e tem nas casas de muitos famosos, né? Em museus. Ela é super concorrida hoje em dia, as pessoas querem adquirir. E olha que interessante, né? Que contraditório. Antes, né, as pessoas pagavam muito dinheiro para algo, né, feito com material de primeira, né, como joias, enfim. E hoje em dia as pessoas estão valorizando a arte em si, né, pagando muito, mas por uma obra que foi feita com material super simples, né, que pode ser achado em qualquer local,
mas elas estão pagando mais pela essência da obra, né? Pela beleza, pelo conceito, né? Então, estão valorizando, sim, os artistas hoje em dia. Olha aí que interessante. Então, na casa de pessoas milionárias, pessoas ricas, sempre vocês vão encontrar obras assim diferentes, obras mais conceitual, tá? Obras mais pobres, né? Efêmeras, super simples. Olha aí, mais algumas obras. Esse é do Pino Pasquale. Luciano Fabro também foi outro artista da arte povera. Olha aí o que eu falei, né? Numa mansão. Tem o iglu, né, de Mário Merz, tem os trapos de Michelangelo. Olha que interessante, né? Como agora é moda ter uma arte povera em casa, né? Uma arte mais conceitual. Então é chique, né? Torna-se ser também um objeto de consumo, né? E esse tipo de arte foi criada para uma crítica e hoje em dia se torna um objeto de consumo para as pessoas que realmente têm dinheiro para bancar, né? Porque uma obra dessa, por mais que seja feita de material super simples, né? É muito cara, porque eles valorizam o nome do artista que produziu essa obra. E aí vemos outro tipo de arte bem interessante, a arte efêmera. É uma matéria impressa ou escrita transitória que não é feita com a intencionalidade de ser guardada ou preservada por longo período. Então, a palavra deriva do grego, significando coisas que não duram mais que um dia. A arte efêmera, ela é feita para durar um período curto, tá? Isso porque, né, o material que é utilizado é um material que acaba estragando, acaba se dissolvendo. Então, materiais com duração curta, tá? Então, exemplo, por exemplo, bar de gelos, esculturas de gelo, de chocolate, tudo que envolve a comida, né, tem um tempo curto aí de duração. Então, a arte efêmera é uma manifestação que compõe a arte contemporânea, priorizando a brevidade e a natureza provisória da arte. Então, suas produções são definidas pela materialidade do trabalho e também por seus fundamentos conceituais. Então, além disso, esse estilo valoriza a experiência, a atuação do público, a relação, a proposta artística. E outras palavras, muitas vezes a arte efêmera depende da interação e da resposta de seus espectadores para existir. Sendo assim, essa corrente também não está atrelada a galerias ou museus, pois muitas vezes acontece nas ruas ou em parques. Nesse cenário, os materiais utilizados também são diferenciados dos usuais. Isso porque, em muitos momentos, essa arte contempla elementos como detritos, folhas e terras. Nesse contexto, além de priorizar a participação do público, a arte efêmera muitas vezes utiliza o próprio corpo da artista como meio de expressão. Então, olha que interessante, né? A arte efêmera, além de tudo, ela tem uma participação grande do público, porque aquela arte é feita naquele momento, naquele período, para que as pessoas contemplem, né, tenham uma interação com aquela arte, e às vezes até a arte é utilizada, o corpo do artista para fazer esse tipo de arte. Por exemplo, um tipo de arte, né, que as mulheres utilizam bastante, que é um tipo de arte efêmera, é a maquiagem, né? Por que a maquiagem? Porque a maquiagem é um tipo de arte, é um desenho, né, produzido em um suporte, né, que é o corpo, e ela tem uma duração, né? Se a pessoa remover, ela é limpa, não tem mais. Então, ela tem uma duração ali. Então, é um tipo de arte efêmera, né? Tem arte, porque tem desenho, tem cor, né? Tem uma duração curta e é em um suporte, né, bem diferente. Então, é um tipo de arte efêmera também, tá? Aquelas artes, né, aqueles desenhos de folhas, né, em jardins decorados, também é um tipo de arte efêmera. A pessoa, né, poda ali a árvore, faz o desenho, mas depois a árvore vai crescer e aquele desenho vai desaparecer. Um tipo de arte efêmera também. O chocolate também é um tipo de arte efêmera. A areia também, porque mar, acaba levando, destruindo. Então é um tipo de arte efêmera. Tudo que é
é feito com material que dura pouco tempo, é considerado um tipo de arte efêmera, tá? Então, olha aí. Então, efêmera é uma matéria impressa ou escrita transitória que não é feita com a intenção de que seja guardada ou preservada por um longo tempo. A única maneira, né, que ela acaba ficando guardada, né, e preservada é através das fotografias, como nesse exemplo, né? Foi feito o desenho na folha, aí, no mato, na árvore, só que depois vai crescer. Então, para registrar esse acontecimento, essa arte, é feita a fotografia e é guardada, né? Mas ela realmente, né, na parte física aí, né, dura pouco tempo. Só pela foto mesmo que é possível visualizar. Então, efêmero significa passageiro, transitório, fugaz, momentâneo, tá? Então, olha que interessante. Então, entre as principais características da arte efêmera estão, então, a brevidade, né? A curta duração, obra instantânea, a transitoriedade, participação do público, caráter provocativo, proposta conceitual e o registro feito por fotografias e vídeos. Olha aí, escultura efêmera de José Mesquita também é um tipo de arte efêmera, né? Que é feita de areia, como eu falei, a areia, ela acaba, desculpa, gente, ela acaba sendo destruída, né? Com a água, com a chuva, com o vento, com o mar, tá? Então, a arte efêmera, conhecidas principalmente por esculturas feitas de areia, né? Essa é a mais conhecida, né? Além do gelo, essa daí de areia é a mais conhecida. Até porque teve, né, na Mulheres de Areia, teve em várias novelas, né, em vários filmes aí mostrando esse tipo de arte. Olha aí que interessante. Olha que interessante os desenhos, né, feitos na areia. Aí você imagina, né? Se vocês pararem para analisar, a arte efêmera ela leva mais tempo para ser confeccionada do que a sua duração, né? Do que as pessoas visualizarem ela. Porque imagina quanto tempo eles não levam para criar um tipo de arte dessa, né? Mais de 12 horas, às vezes dias, eles levam para criar uma arte dessa. Aí do nada vem, né, a água ou o vento ou alguém mesmo por maldade acaba quebrando, né, batendo e destrói. Então, em segundos é destruída. Algo que leva, né, às vezes dias para ser pronta. Às vezes meses, porque tem coisas que, né, demora para produzir. Olha que interessante, né? Olha aí. Outro tipo de arte efêmera também são as artes produzidas no chão, né? Os desenhos em 3D, os grafites que são feitos no chão. Por quê? Se é uma tinta e a tinta dura. Se vocês já pararam para analisar, as ruas, né, da cidade, aquelas faixas brancas, elas vão saindo com o tempo, não vão? Porque conforme, né, o tempo, conforme o atrito dos carros, né, conforme vários aspectos, vai tirando aquela tinta. Então, ela não dura para sempre. Mesma coisa é uma tinta no chão, né? Outra coisa é que eles fazem esses desenhos também apenas para expor, né? Para as pessoas visualizarem, apresentar a sua obra. E depois é tudo apagado para que outra pessoa faça outro desenho no local. Então é um tipo de arte efêmera. Eles fazem uma exposição durante um tempo e depois esse desenho é modificado, tá? Olha aí, o tipo de arte efêmera nos jardins, como eu falei, é feito, fica maravilhoso, lindo, mas só é guardado nas fotografias, porque ele também dura um tempo, né? Porque as árvores crescem, né? Florescem, então tem que podar de novo. Às vezes eles, na hora de podar novamente, eles mudam até o desenho, né? Fazer um jardim diferente. É bem interessante também. Então, olha aí, o bar de gelo, que se não tiver uma temperatura boa, não conserva. Então, isso depende, para ele durar, depende muito da temperatura que estiver no ambiente, né?
mesmo que a temperatura esteja alta, com o tempo ele vai se desgastando também, né? Vai aos poucos dissolvendo, né? Derretendo, tá? Mas se tiver uma temperatura bem alta não, bem baixa, né? Porque para ser frio tem que ser bem baixa, ele consegue conservar durante o tempo. Eu já fui em um bar de gelo lá em Gramado e lá fica um relógio não, né? O termômetro com a temperatura. E para ficar exatamente, né, do jeito que estava, no mínimo tem que estar menos 14 graus, né? Porque senão eles começam a derreter. Aí não tem controle, né? Então imagina o tempo também que as pessoas levam para confeccionar uma arte dessa, que se tiver uma temperatura alta acaba derretendo e acabou, destrói tudo. Outro tipo de arte que essa é bem gostosa, né? Convenhamos. De comida, né, gente? Então, esse tipo de arte é utilizada muito pelas mamães, né? Dos bebês, das criancinhas. Por quê? Porque é uma forma, né, de chamar a atenção, né? Porque primeiro a gente come com os olhos para depois comer com a boca, né? Então, se a comida estiver bonita, né, vai chamar a atenção aí da criança. Então, a mãe prepara um desenho aí, prepara uma imagem com a comida, e aí enche os olhos da criança, e aí eles acabam comendo. Então, é um tipo de arte bem interessante, bem dinâmica, bem atrativa, né, aos olhos. Bem legal. Então, toda essa arte é temporária, efêmera, mas mesmo assim os artistas não deixam de caprichar. Eles dão o máximo deles ali para criar essas árvores, mesmo sabendo que um tempo, né, e com um tempo curto elas vão se desfazer, né? Então, só restará o registro depois que acabar tudo isso, né? Então, como as fotos que vocês viram hoje. Então, fazer bem feito o que nos compete fazer sempre será uma arte. Então, essa frase tem tudo a ver com a arte efêmera. Bem interessante, né? Então, já que estamos refletindo, né, com essa frase aí bonita, agora eu trouxe uma dinâmica para vocês que fala um pouquinho de Natal, tá? Envolve a psicologia da forma e a psicologia da cor. Então, para isso eu preciso de uma folha. Preciso que vocês dobrem essa folha ao meio, só para marcar a folha. E no meio dessa folha, vocês vão fazer um triângulo. Como que eu faço um triângulo? Vou marcar 5 centímetros, um pontinho em cima com 5 centímetros. Aqui, ó, 5 centímetros. Marco um pontinho aqui. Marco daqui para cá 5 centímetros também, tá? Apenas uma bolinha. Ó, no meu já dá até para ver o triângulo, tá vendo? E depois, aqui onde eu marquei os 5 centímetros, eu faço um traço com 5 centímetros para cá e 5 para cá, ou seja, um traço de 10 centímetros. E depois eu vou ligar, tá? Com um pontinho que eu fiz lá em cima. Vai ficar um triângulo. Beleza, fiz o triângulo. E agora, o que eu faço? Agora vamos pensar um pouquinho, então, sobre o tema desse triângulo, né? O tema dessa dinâmica. Costumamos ouvir nessa época, né, essa seguinte frase: Natal é luz. Todos somos luz, somos sombras, somos linhas e rabiscos. E damos à nossa vida as cores e as formas que escolhemos, pois a vida é feita de escolhas, né? Então, todas as nossas escolhas temos as consequências, né? Então, nós somos aquilo que alimentamos, aquilo que damos forças, e o que nos encontramos no lado da sombra, né, da nossa vida, são, por exemplo, rabiscos, linhas, falhas, borrões, confusões, dúvidas, tá? Mas podemos transformar esses elementos em uma obra de arte, né? Em uma obra-prima. Basta ter um pouco de força de vontade, né? Esses elementos, eles são vistos por muitas pessoas como negativos, né? Mas existem para que a gente consiga, né, reconhecer, para as pessoas enxergarem que
são pessoas frágeis. Só que não é dessa forma que a gente tem que olhar, né? Mas pode parecer que somos frágeis, mas com o nosso esforço e a nossa força de vontade, né, nos tornamos pessoas mais fortes e decididas, tá? Então a sombra é apenas um gatilho que nos desperta, né, o nosso lado iluminado, tá? Então por isso que eu falo muito de luz e sombra. Por isso que essa frase tem tudo a ver, né? Então quando colocamos amor nas coisas que a gente executa, tá? Estamos colocando um pouco de luz e, consequentemente, nos iluminando, né? Então, o amor próprio é a alta luz, né? A autoiluminação, né? Então, muitas pessoas se acostumam a viver na sombra. Porém, elas se esquecem que seu lado luz pode transformar sua vida para algo bem melhor, tá? Então, a sombra que luta lá bravamente para resistir, né? E ser protagonista das nossas vidas, ela pode ser clareada, né? Pode clarear os nossos medos, nossas dúvidas, arrumar nossos rabiscos, né? Nossos borrões, dando cor e luz ao nosso dia a dia. Então, e o mais importante de tudo, não devemos, né, excluir a sombra das nossas vidas, tá? Por quê? Porque se não fosse a sombra, né, a luz não iria existir. Então, a gente tem que parar para refletir um pouquinho sobre isso. O que é, né, sombra para cada um? O que é sombra para mim? O que é sombra para você? Né? O que é sombra para todos nós? E o que é o lado luz? Né? O que é o iluminar? Tá? Então, essa atividade é para vocês refletirem um pouquinho sobre isso. O que representa a luz para minha vida? O que representa a sombra para minha vida? Então, pensa no lado figurativo, né? No lado figurativo, no lado abstrato. O que vocês podem criar, né? Que pode representar essa sombra e essa luz. Então, nessa folha, vocês vão fazer o quê? Vão desenhar, né? Vão criar aí a árvore de Natal da vida de vocês. Então, na árvore, vocês vão desenhar a essência de vocês. Quem vocês são? O que vocês representam? Então, vão utilizar o nome, vão utilizar o apelido, o que vocês quiserem dentro da árvore. A árvore, ela tem que representar realmente o Natal, porque o Natal é a luz, né? É um momento de esperança, de amor, né? De harmonia entre as famílias. Então, o Natal tem só aspectos positivos. Então, é isso que a gente vai representar dentro do triângulo que é a nossa árvore. Fora da árvore, vamos representar nossos dois lados. Então, um lado esquerdo vai ser representado pelo nosso lado da sombra e o lado direito pelo nosso lado da luz, tá? Então, vocês vão parar para pensar um pouquinho o que vocês podem criar no papel que representa esses dois lados. Então, por exemplo, no lado sombrio, eu posso fazer linhas retas, né? Utilizar cores mais fortes que representam o meu lado sombrio, né? Mais dark, para representar mesmo essas confusões, esses borrões, essas falhas. E no outro lado, eu posso colorir, né? Bem colorido, representando cores fortes, cores vibrantes, cores alegres, né? Fazer algumas linhas curvas que representam o ser livre, o ser feliz, tá? E dentro vou criar a minha árvore. Então, ó, no meu, olha aqui que eu fiz. Eu desenhei, né, no meio a árvore, o triângulo. Escrevi o meu nome, olha aí, ó, representando, né, já um enfeite de Natal. E um lado eu fiz linhas mais retas e fiz alguns redemoinhos, né, representando confusões, dúvidas. Do outro lado, eu fiz uma estrada com duas montanhas, com corações e raios de sol atrás, porque para mim a felicidade, né, está nas estradas. Eu amo viajar, então é um momento que eu me sinto mais feliz, que eu me sinto livre,
tá? Então, vocês vão pensar nisso. O que representa o seu lado feliz, a sua luz, a sua essência, né? O que você gosta de fazer? O que você se sente completo, tá? Então, vai pensar qual parte figurativa eu posso criar para representar. Por exemplo, tem mais um exemplo aqui. Um lado sombrio, cheio de dúvidas, vem confusões. Um lado alegre, com uma palmeira, com flores. Então, vai muito do gosto de cada um. Eu vou colocar aí na tela para vocês visualizarem alguns exemplos, que aí dá para vocês terem uma base do que vocês vão criar, tá? Então, olha aí. Mais dois exemplos, um lado mais colorido, outro mais escuro, um com linhas mais onduladas, outro com mais linhas retas, né? Decoração de Natal. Olha aí. Sempre um lado é mais colorido que o outro, né? Olha aí que interessante. Olha que lindo essa. Um lado representando pelos passarinhos, né? O outro representado por confusões. Um tem a pomba da paz, o outro tem a cobra, que significa, né, traição, falsidade. Olha aí que interessante. É só usar a criatividade para compor esses desenhos. Olha aí que bonito. Olha aí mais alguns exemplos. Olha esse que da hora. Muito interessante, né? Muito legal mesmo. Mais alguns. E chegamos ao último. Olha que lindos. Então agora é hora de vocês criarem, tá? O de vocês. Eu vou terminar o meu, vou continuar aqui meu desenho. Então vou criar junto com vocês também. Vou desenhar aqui no lado sombrio mais alguns pontos. Vou desenhar uns pontos de interrogação também, que eu achei interessante a ideia do ponto de interrogação, né? Que remete a essa parte confusa das nossas vidas, né? Nada, ainda mais no período agora, né, que estamos vivendo, nada é certo, né? Sempre tem uma surpresa em nossas vidas. Então tá um período muito confuso. E eu acho que o ponto de interrogação é algo que representa bem essa fase, né? E aí vocês vão pensar, qual sentimento que para vocês representa então o lado sombrio, né? Tristeza, raiva. Ó, esse exemplo que está na tela colocou como um lado sombrio com o alto consumo, né? Então, o consumo excessivo, do outro lado, religião, tá? Então, cada um vai representar, né, o que acha interessante aí para a vida de vocês, tá? Eu estou criando o meu também. Vou terminar aí junto com vocês. Mas antes de terminar, né, esse daqui, eu vou ensinar para vocês também, que é algo bem bacana de se fazer. Por mais que nossa matéria seja História da Arte, eu acho que a arte é algo bem legal que todos devem aprender. Né? E tem tantas técnicas interessantes que é legal de vocês aprenderem, que eu vou ensinar uma delas assim. Vou ensinar vocês a fazer uma árvore de Natal em 3D, tá? Super fácil, tá? É uma dobradura. Primeiro vamos tirar um quadrado da folha. Esse quadrado vamos dobrar em todos os lados. Marca bem a folha.
todos os lados. Depois que a gente marcar todos os lados, vamos, então, começar a dobradura. Ó, tem que estar bem marcado, por quê? Depois que dobrou todos os lados, vai pegar as 4 pontas e colocar para dentro. Ó, vai ficar dessa maneira, ok? Depois disso, vou dobrar um lado, seguindo a linha central, ó. Dobro o outro. Faço isso no outro lado também, a mesma coisa. Sempre seguindo aí a linha central. Depois, vamos recortar a cervícula que ficou embaixo. Deixa eu achar aqui a tesoura. Ó, vamos recortar aqui. Vou dobrar. Depois que a gente recortar, vai fazer o quê? Vai abrir os lados e vai colocar para dentro. Todos os lados vamos fazer a mesma coisa. Abre o outro, põe para dentro. Abre o outro, põe para dentro. Abre o outro, põe para dentro. Pronto. Todos os lados estão para dentro. Aí, eita, caiu. Depois que eu fiz isso, o que a gente vai fazer? Vai fazer vários cortezinhos. Deixa eu pegar aqui. Vários cortes aqui, ó. Na mesma direção. Ó. Vários cortes na mesma direção. Os cortes são retos, tá? Aqui já está a árvore pronta, tá? Qual é a diferença? Passo a passo que eu ainda não mostrei. Depois que a gente tiver os cortes que for abrindo assim, ó, vamos dobrar, ó. A pontinha, tá vendo? Ó, a pontinha vai dobrar. Olha aqui, era reta, tá vendo? Eu dobro a pontinha assim. E aí vai ficar dessa maneira essa árvore 3D feita de dobradura. E dá até para decorar. Olha que bonitinha. Bem legal, né? Sei que vocês não têm a matéria de artes, sim, mas sim história da arte, mas eu acho interessante vocês também conhecerem, né? Essas habilidades aí, tá? Essas atividades, tá bom? Então, galera, espero que tenham gostado da aula, tá? E até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.